Havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão da 9ª turma do Tribunal do dia 28 de maio de 2018. Cumprimento a todos os presentes, os colegas, doutora Júnia, procuradora do Trabalho, servidores, senhores advogados, alunos, me parece que são os alunos. O senhor é o professor deles, Vitor, não é isso? São os alunos do Pitágoras, da Faculdade Promove, falou que Pitágoras. Mas são os alunos da Faculdade Promove, que estão presentes para assistir a sessão. Todos, parece que todos ainda não chegaram, né? Deve haver um problema aí de locomoção, né? Devido ao momento que o movimento paredista está acontecendo, as aulas foram suspensas, os alunos liberados. Aí, alguns, pela importância, conseguiram chegar. Na medida que forem chegando, eles vão engrossando o grupo que está aí, mas sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Qualquer dúvida, vocês se dirigirão ao professor de vocês, a gente está aí também para conversar, debater, discutir o que for necessário. Sejam bem-vindos. Então, nós vamos fazer... Alguém tem algum registro especial? Não, né? Então, nós vamos fazer o pregão dos processos na ordem regimental, começando pela pauta dos processos físicos. Só para explicar para os senhores alunos, porque hoje são poucos os processos físicos, né? São os remanescentes. A maioria dos processos, a Justiça do Trabalho já está informatizada há muitos anos e ela se adiantou em relação às outras no PJE, no processo judicial eletrônico. Então, a grande maioria dos processos já é eletrônica, não é? Então, nós não lidamos mais com papel nem com cadernos de processo. Mas ainda nós temos o remanescente, então tem essa primeira pauta, que são os processos físicos que estão ali. Quiserem consultar, os advogados quiserem consultar, eles estão ali. Os processos eletrônicos só podem ser consultados, né, no computador, não é isso? Na tela de um computador, de um telefone, de um iPhone, quem tiver aí, o outro semelhante. Mas, se quiserem, fiquem à vontade. Nós vamos começar, então, pela pauta dos processos físicos, que são poucos remanescentes. Outra coisa também, exceto nos casos em que tiver advogado inscrito, que nós paramos para ouvir o advogado, ostentação, debater com o advogado. Nos demais casos, todos os integrantes da turma já votam previamente. Senão, nós ficaríamos aqui dias votando, né? Então, a votação se faz no decorrer da semana, no gabinete, em casa. PJE, muita gente trabalha em casa hoje. Então, quando nós mencionarmos aqui resultado de processo em abri-lo, não significa, quer dizer, nós já tivemos acesso a esse processo durante a semana. Então, as pessoas já conhecem, já votaram, anteciparam o seu voto. Se tem divergência, lançaram divergência. Então, nós vamos parar apenas para os casos em que há inscrição de advogado, ou um ou outro caso que tiver uma divergência, em que precisemos discutir a divergência. Mas, no mais, já estão todos antecipadamente votados no sistema. Então, vamos lá. Processos físicos. Sr. João Bosco, para os processos físicos não há registro de advogado inscrito, nem previamente e nem na sessão. Nem na sessão. Eu tenho 3 apenas, não é isso? Que eu sou relator. A divergência apontada no 1 da pauta. No 1. A divergência é do doutor Rodrigo. A minha. Sua? Ué, Marcela, eu não vi aqui. Bom, Sabe o que é? É porque eu fiz a tramitação antecipada e isso aqui eu custei a soltar. Que eu tive sessão de mandado de segurança também semana passada. É questão da hora extra de intervalo, que eu identifiquei nos recibos de pagamento a título específico. E aí, então, ou se afasta a condenação, uma vez que o reclamante não demonstrou incorreção ou equívoco nos pagamentos, ou determina-se a dedução do que foi pago. Quanto ao mais, estou de acordo. então vamos fazer o seguinte, para não retirarmos de pauta, essa segunda solução eu acolheria, né? Então, você pode alterar esse resultado desse tópico das horas extras de intervalo, dizendo que dá-se provimento parcial para compensar aquelas que eventualmente foram pagas ao mesmo título. São as horas de intervalo. No mais,
permanece, doutor Rodrigo não tem observação, não é, doutor Rodrigo? Então, no mais, permanece o voto do relator, tal como enviado aos demais julgadores. 2 e 3, doutor Rodrigo, fica vencido a pressão intercorrente. Doutor Rodrigo. O 2 e 3? Não, o 3 é outra coisa. O 2 eu estou de acordo. 2 de acordo, doutor Rodrigo fica vencido a pressão intercorrente. 3, o 3 eu estou de acordo com o voto antigo. É porque teve uma alteração. Tá. Sei. Nós estamos devolvendo para reabrir ou abrir, lá na primeira instância, um procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. Vossa Excelência não... Não, porque o que foi a decisão objeto do agravo, ela concluiu foi pela existência de grupo econômico. Pois é. A questão é que eu até entendi o sentido do voto. Vossa Excelência, porque não votou no outro, do doutor Ricardo Marcelo, no qual eu votei. Tá. O que nós observamos, a particularidade desse caso é exatamente que chegou-se ao grupo econômico através da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Incluiu-se o tal de José Roberto, fez-se a desconsideração da personalidade jurídica sem observação do procedimento do CPC, agora da lei da CLT, incluiu-se o sócio Zé Roberto. Há a suposição de que ele seria sócio de fato. E, através da CCS, chegou-se à conclusão de que é grupo econômico, porque ele está na CCS da antiga executada, está da nova executada. Então, aí foi por isso que a desconsideração, na verdade, ela está no momento anterior da execução, no primeiro passo da execução, lá embaixo, lá atrás. Então, Vossa Excelência, eu não sei, doutor Rodrigo... Em parte, nesse aspecto. Vossa Excelência vai, por enquanto, mantém seu ponto. Doutor Rodrigo vai acompanhar o relator, no caso. Então, fica vencida a doutora Maristela. É só para nós desvendarmos isso. Nós já julgamos um caso assim, doutor Rodrigo, Vossa Excelência certamente participou da sessão passada, que foi de relatoria do doutor Ricardo. E é das mesmas empresas? Mesmas empresas. Qual é? De grupo econômico? Na verdade, a decisão em que há recurso imediato, porque, na verdade, essa empresa ela foi incluída agora. Ela foi incluída agora ao fundamento da existência de grupo, porque haveria sócio em comum entre as empresas, que é o tal de José Roberto. Então, agora que ela tem oportunidade de debater nos autos as matérias anteriores. E por que se chegou ao Zé Roberto? Através da desconsideração da personalidade jurídica, sem observância do procedimento. Então, por isso que eu estou dando o provimento. Doutora Maristela fica vencida, vamos ver o que virá lá embaixo, porque esses processos voltarão aqui. Então, a doutora Maristela fica vencida. O 3. Os processos seguintes, eles são da relatoria da doutora Maristela, não é isso? Rodrigo. Sim, o 4. Tem um só. Não há divergência apontada. Eu não voto, a turma estão de acordo, todos de acordo, estão nos termos do voto da relatora. Passamos aos votos do doutor Rodrigo. Eu não é o segundo votante, doutor Ricardo. 5 e 6, de acordo. 5 e 6, de acordo. Eu também. Os 5, doutor Rodrigo já fez até adaptado. Não é isso? Já está 7 eu tenho uma divergência parcial. Porque o ofício, eu estou retirando a determinação de oficiar, porque trabalho sob condição insalubre. Eu não faço... Doutor Rodrigo tem o hábito de oficiar, né, doutor Rodrigo? Não tenho hábito, não. Não? Mas nesse caso aí, eu só estou mantendo a sentença. Acho que eu sentenço. Vocês lá que sabem. Doutor Ricardo divergiria? Eu estou divergindo. Então, até para poupar esforços da vara e papel, eu também vou acompanhar a divergência e retiro os ofícios. É só isso. No mais... Então tem que dar um provimento, né? Um provimento parcial para excluir... Fulminar, eu estou até copiando o Macoré. Fulminar! Excluir os oficiamentos.
Número 8, nós estamos de acordo, unânime. 9 de acordo, 10 de acordo. 9 eu fico vencido, eu sei da posição de Vossas Excelências, a recuperação judicial, que é a nossa TJP número 9, que não aplica. Vencido eu no 9. Mas isso aqui, senhor presidente, não vai dar em nada. Malogro, está escrito, malogro é certo, porque esse processo está parado lá, tem uns 15 ou 20 anos. Eu fico vencido. Eu pus até aqui, o malogro certo. Aí, né? A tentativa. O 11, o doutor Ricardo está de acordo? 11, estou. Aqui, doutor Rodrigo, eu acho que tem um errinho de redação aqui, olha. Olha aqui, que eu apontei. Vê aí. Luiz Antônio Rodrigues. Ao invés de pretensão, é prescrição. Tá? Prescrição. Ok, obrigado. Só para colaborar com Vossa Excelência. Obrigado. Bom, processos de 12 em diante, eu sou o revisor do doutor Ricardo Marcelo, eu não tenho divergência. Doutora Maristela, também não, né? Unânime em todos eles. Bom, então vamos começar Os EDs? os EDs físicos. EDs físicos, eu tenho um, alguém tem outro? O doutor Rodrigo tem. Tem, doutor Rodrigo, ED físico? Eu estou de acordo. Eu estou de acordo. Também. Então, O Ricardo Marcelo tem um. Um também. então EDs unânime nos termos dos votos dos respectivos relatores. Embargo de declaração. Bom, PJE, minha sala. Bom, com início do PJE, na sessão de 13 horas e 40 minutos, de relatoria do Dr. João Bosco Pinto Lara. Observando os advogados inscritos e presentes, o primeiro processo é o 7 da pauta, é o RO número 10.473/2016, recorrente à Sociedade Educacional Uberabense e... Fernando. Aqui não abriu. E também Fernando de Araújo, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Tiago de Almeida Mendonça, pela recorrente Sociedade Educacional. 7 da pauta. Boa tarde, doutor Tiago. Eu vou fazer a leitura da conclusão. Talvez Vossa Excelência dispense a sustentação. Perfeitamente. Eu estou conhecendo dos recursos, são 2. Rejeito a preliminar de nulidade arguída pela reclamada, dou provimento ao seu apelo para decotar da condenação o pagamento de 11 horas extras a título de visitas técnicas e seus reflexos, horas extras a título de organização do 4º Simpósio de Inovação Tecnológica e Consectários, também de 52 horas extras a título de planejamento, execução e relatório da Uniub 2012-2013 reflexos. O adicional de 10% sobre 4 aulas semanais durante todo o pacto laboral e consectários. A multa da cláusula 54ª da Convenção Coletiva de 2013 e 2015, multa de 10% sobre o valor da condenação. Dou ainda provimento parcial ao apelo aviado pelo autor para absolvê-lo do pagamento dos honorários sucumbenciais e, por consequência, também determino que seja excluída da condenação a verba honorária de responsabilidade da reclamada. Nós usamos esse critério. Ações anteriores à lei, julgadas anteriormente a 13.467, não há honorário para ninguém, ainda que não haja recurso específico. Entendido. Com isto, ficam invertidos os ônus da sucumbência. A ação se torna improcedente. Custas pelo reclamante no importe de 740, dos quais fica isento por ser beneficiário da justiça gratuita. A reclamada querendo poderá pleitear a restituição do montante pago a título de custas junto à entidade arrecadadora competente.
Vossa Excelência quer ouvir um eventual voto divergente? Perfeitamente, Excelência. Se não, a doutora Maristela. De acordo. Doutor Rodrigo, unânime nos termos do voto do relator. Excelente. Bom Inversão trabalho dos a honras todos. sucumbentes. Processo número 27 da pauta é o RO número 11.523.07/2017. Recorrente a Azul Linhas Aéreas Brasileira S.A. Inscrita para sustentação oral, doutora Gisele Saraiva, 7, Câmara. 27. 27. E também recorrente Robson Pedrosa Gonçalves. Advogado do reclamante? Não. Não, Né? só a doutora Gisele. Tem um erro material, doutor Rodrigo, que Vossa Excelência aponta com razão. É um erro material mesmo, é a partir de 11. Eu vou corrigi-lo, viu? Eu te agradeço. Eu vou fazer a correção. Vamos lá. Sinal de periculosidade. Diferenças salariais. Eu conheço dos dois recursos, no mérito do parcial provimento ao recurso da reclamada, para excluir da condenação 1 hora extra diária, quando cumprida jornada acima de 6 horas e usufruído intervalo inferior a 1 hora, artigo 71 caput da CLT e os seus reflexos, bem como para determinar a adoção da TR como fator de atualização dos débitos até 24 de março de 2015 e para determinar a adoção, aí já não é da TR, né? É do IPCAE, como fator de atualização dos débitos. Não, está repetido. Determinar a adoção da TR, está em duplicidade aí, pode corrigir. Okay. Da TR até 24 de março de 2015. E a partir daí, não é isso? IPCAE e depois, a partir de 10 de 11 de 2017, novamente a TR. A partir de 11 do 10, corrija aí, por favor. Okay. É onde o doutor Rodrigo apontou o erro material. Nego o provimento ao recurso da reclamante e mantém o valor da condenação por ainda compatível. Vossa Excelência pode falar. Muito obrigada, ilustre presidente, demais embargadores, representantes do Ministério Público, meus colegas advogados, obrigado por ouvir-me agora. Então, eu vou tratar dos temas que a Azul ficou, então, vencida aqui no recurso. No caso, a primeira parte é da redução salarial, né, que é da questão que a gente está batendo, que não houve uma redução salarial, haja vista que, segundo a nossa interpretação, e o segundo que ocorreu exatamente foi o seguinte, porque o reclamante ele teve o salário dele foi respeitado, de acordo com as horas que ele trabalhava, contando a partir de 16 de 3 de 2016. Então, dentro desse período, ele recebeu o valor correto, que era 7.651,06. Posteriormente, quando ele passou a trabalhar com as 8 horas, ele passou, então, com o aumento dele para 8.000, né? R$8.049. Então, nós entendemos que, nesse aspecto, a sentença foi maculada, né? Ela não foi correta, e, com todas as vênias, também em relação, gostaria de que houvesse a revisão por parte desse respeitável tribunal, desse respeitável turma em relação a isso. Na questão do adicional de periculosidade, é uma questão assim, que a Azul sempre bate em relação a isso. O que ocorre? As funções desse empregado, inclusive ficou até uma coisa meio incoerente, porque
a parte maior que ela trabalhava era dentro do hangar. E muitíssimo poucas vezes que ela ia à pista. Então, inclusive, isso ficou até no próprio laudo, demonstrou quais que eram as funções dela, que eram basicamente dentro do hangar. Então, nós entendemos que não há como dar o adicional de periculosidade nesse sentido, porque ela raramente ia à pista e muito menos ficava exposta a abastecimentos, a situações perigosas. E também há uma outra situação, que é o seguinte: as aeronaves, elas são apenas feita a manutenção delas uma vez ao mês. E os abastecimentos e os destancamentos são diariamente, mas também uma vez ao dia é feito essa questão. Então, nós entendemos que não há, ela ficou muito, o trabalho dela é exercício muito mais fora do raio de 7,5 metros, perdão, do que foi colocado dentro da perícia. Então, também nesse sentido, nós pedimos vênia para divergir da sentença e da manutenção dela pelo esse respeitável tribunal. Outro ponto também que eu gostaria de ressaltar aqui é no que tange, apesar de entender que houve parcialmente aí uma discussão favorável à Azul em relação à aplicação do IPCAE, mas nós também estamos tentando, que haja uma reforma no sentido de que a TR deveria ser aplicada no período integral, porque o TST, ao decidir isso, nós entendemos que ele não tem o poder de legislar, então deveria ser a TR mesmo, com todo respeito ao entendimento desse tribunal. E, finalmente, em relação aos honorários sucumbenciais, em relação aos honorários da perícia, porque o que houve? Teve perícia de insalubridade e de periculosidade. E a insalubridade, ela não foi concedida ao reclamante. Mas todos os ônus foram todos revertidos ao reclamante. Então, nós também estamos pedindo vênia para que haja essa repartição, com a aplicação da nova lei trabalhista já de imediato, uma vez que nós entendemos que, sendo uma questão processual, deveria ser já quando do julgamento. Então, basicamente, são os pontos que estou ressaltando em relação ao recurso, fora os que já foram dado procedência para a Azul. Muito obrigada. Eu gostaria agora de... Obrigada, senhora. Esclarecidos, ouvi com atenção a sua sustentação. Vou começar pelo final da sua sustentação. Aplicação da 13467. Eu até procurei aqui, a turma acertou um entendimento, eu até estava entendendo, para sentenças proferidas após a edição da reforma, eu já aplicaria imediatamente as disposições, sobretudo acerca dos custos processuais, isso? Lato sensu, custas, honorários e tudo mais. Mas chegamos ao entendimento da turma que, para as ações ajuizadas antes, é o caso, nós ainda manteremos a aplicação da legislação antiga. Ok. Então, agora, outra questão. Eu não examinei esse ponto dos honorários periciais, porque a perícia ela foi destinada a apurar alegada insalubridade e alegada periculosidade. Antes da nova legislação, nós considerávamos a perícia como sendo uma só, e transferimos o ônus da perícia para a parte sucumbente no objeto da perícia. Não interessa se a perícia se destinava à apuração das duas situações. Confesso que não examinei à luz da nova lei, se é possível fazer essa interpretação. Vou fazer isso doravante. Eu vou ver se funcionaria assim com a nova legislação. Mas aqui nós voltamos ao ponto de vista anterior, de que a ação ajuizada antes da lei, então está mantido o ponto de vista. Periculosidade. O laudo, eu tenho muito cuidado para examinar
essas questões de periculosidade de aeroviário, sobretudo aeroviário, eu trabalhei com a categoria, fui advogado da categoria, e eu verifico isso com muita segurança. No caso dele ele estava em situação de risco, em área de risco, em abastecimento, destanqueamento. Ele trabalhava dentro dos hangares, onde havia bombonas com depósito de combustível né, em quantidade superior a 200 litros. Havia também, dentro do hangar, para revisão dos aviões, das aeronaves, né? Operação de limpeza, de desgasificação dos tanques. Então, eu entendo que ele estava, parte maior da jornada dele, atuando, trabalhando dentro de uma área de risco. Então, eu vou manter também a periculosidade. Agora, quanto às diferenças salariais, a nossa divergência é no modo de se fazer a conta. Então, aqui no voto está aqui, não é, o critério que eu adotei para fazer a conta, porque ele trabalhava em jornada de 30 horas, não é isso? Isso. Depois passou a trabalhar na jornada de 42, isso. Não é isso? Semanais, com 210 horas mensais. Então, eu fiz a conta em sentido inverso, não é? Eu dividi o salário dele antes por 30, depois multipliquei por 42. E cheguei a um valor, o mesmo valor da sentença, que não é grande a diferença, mas é um valor diferente daquele critério adotado pela reclamada para aumentar o salário em razão do aumento da jornada. Então, está aqui no voto. Eu penso que o critério adotado pela sentença foi o correto, que é um critério, aí não é questão de direito, é um critério aritmético. Eu fiquei com o mesmo critério da sentença, por isso que eu estou negando o provimento. Okay, então, meu provimento vai restringir aquele, o IPCAE e as horas de intervalo. Isso. Ok? Doutora Maristela. Acompanho. Doutor Rodrigo. Unânime nos termos do voto do relator. Muito obrigado, obrigada, senhora. Viu? Prazer rever. Boa tarde a todos. Doutor João, para a sessão de 13h40, não há registro de outros advogados para o Tem até outras inscrições, mas não presentes, né? Sim. Então, ótimo. Vamos, então, à sessão da doutora Maria Estela. É a sessão de 13h50. Observando os advogados presentes, o primeiro processo é o 24 da pauta. É o RO número 11.311.55. Você se preside, por favor? Dessa semana você não está gripada, né? Então, hoje eu estou conseguindo falar, pelo menos. Então, doutora, com a presidência da doutora Maristela, eu não conheço os processos, então fica mais fácil você dirigir. Enquanto isso, soltando os votos aqui. Sim, é o processo número 24 da pauta. As partes recorrentes são Ideraldo Luiz da Silva e MVC Transportes e Logística Limitada. Recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Nádia Lúcia de Pinho Barroso de Abreu, pela recorrente MVC Transporte. 24. Boa tarde, doutora. Boa tarde, excelência. A conclusão do voto, conhecendo os recursos ordinários interpostos, rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas pela reclamada, no mérito, nego provimento ao recurso do reclamante, dou parcial provimento ao da reclamada, para excluir da condenação o pagamento de férias mais um terço do período aquisitivo 2013-2014 e reflexos, 1 hora extra título de intervalo intrajornada e reflexos. Reduz o valor da condenação para R$20 mil, com custas de R$400 pela reclamada. A senhora está com a palavra, doutora. Boa tarde a todos. Data vênia a proposta de voto da ilustríssima desembargadora relatora. Essa sentença, a sentença recorrida, ela declarou nula a justa causa e condenou a reclamada a indenizar o reclamante período da estabilidade, sob a alegação de que ele era cipeiro, então tinha estabilidade da CIPA, e que a justa causa é nula na medida que no aviso prévio não constou as razões que levaram à conclusão de mau procedimento.
Eu reitero, né, data vênia, a ilustre desembargadora tem afastado a preliminar de nulidade, mas uma nulidade que nós arguímos foi a questão de que, em audiência de instrução, o MM Juiz Acó, ele indeferiu a produção de prova oral e, através dela, a gente pretendia demonstrar, inclusive através do depoimento pessoal do reclamante, o que de fato ocorria, as razões que levaram à justa causa e porque ele estaria titulado de o mau comportamento titulado no aviso prévio. Mas, muito embora esse indeferimento, inclusive do próprio depoimento pessoal nesse sentido em audiência de instrução, houve um depoimento através de carta precatória do senhor Tiago Fernandes, e ele afirmou em seu depoimento que o reclamante ameaçava alguns empregados dentro da filial e, além disso, que ele denegria a imagem da empresa perante o próprio cliente. Qualquer problema, ele ia direto para o cliente. Então, data máxima vênia, eu gostaria, né, o que a gente espera é a reforma da sentença para afastar a justa causa aplicada. E um outro ponto, quanto à indenização do período de estabilidade, que em sede de petição inicial o reclamante não pediu a reintegração. No meu entendimento, ele afasta do propósito da lei, porque a lei ela garante o emprego e não o ócio remunerado. Mais um motivo, pelo menos, para que seja afastado esse período de indenização. É o que se requer a reforma da sentença. A questão da preliminar suscitada por cerceamento de defesa, ela vai ter relevância também na análise da justa causa. Mas o que aconteceu no caso aqui é que a empresa falou, está dispensado por justa causa, mas não imputou fato determinado. A prova que é feita em audiência, ela se restringe aos fatos que são alegados. Não é uma justa causa em aberto posta assim, porque qualquer coisa caberia ali no mau procedimento. Quem comparece em juízo e contesta uma justa causa, tem que saber exatamente do que é que ele está sendo acusado, qual foi a falta funcional que deu origem à dispensa. Se a empresa se omite nessa parte, o só aviso de dispensa por justa causa, com isso é que ela própria provocou essa questão. Não haveria como o juiz permitir uma produção de prova aberta. E aí isso vai impactar também na questão da análise da reversão da justa causa, com que a empresa não concorda, e no próprio depoimento do senhor Tiago, porque lá é que vão aparecer alguns fatos. Mas, apesar disso, apesar de aparecerem, eles não estavam antes alegados. Então, o reclamante não sabia nem do que exatamente que haveria que se defender para tentar a reversão dessa justa causa. E aqui nós temos um CD juntado e não se verificam nessa degravação dessa mídia contida no CD e o depoimento da testemunha, não existe concordância. Então, não tem como validar a justa causa que foi aplicada. Por essas razões é que foi mantida a sentença. E a questão dele não pedir a reintegração, na dispensa com justa causa já está aí patente a incompatibilidade do retorno. Então, mantém a proposta de voto como foi apresentada. Doutor Rodrigo? Estou de acordo. Doutor Ricardo? Eu acompanho o voto. Então, decidido a unanimidade nos termos do voto da relatora. Boa tarde. Processo número 16 da pauta é o RO número 10.603/62/2017. Recorrente, Dan Vigor Indústria e Comércio de Laticínios Limitada. Inscrito para sustentação oral, doutor Alexander Cerqueira, pela recorrente Dan Vigor. 16. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada no mérito do parcial provimento para afastar a condenação ao pagamento de horas extras excedentes da 8ª diária ou 44ª semanal e reflexos, considerando que é válida a compensação levada a efeito pela RE através do sistema de banco de horas autorizado por acordo coletivo de trabalho da categoria. E afasto também 15 minutos extras diários pela inobservância do intervalo do artigo 384 da CLT e reflexos. Remeto para a liquidação de sentença a fixação dos critérios para correção monetária. É o voto. O senhor está com a palavra. Excelentíssima desembargadora, hora relatora, hora presidente.
demais desembargadores, demais presentes, colegas. Senhora presidente, em que pese a proposta de voto de Vossa Excelência, o que eu vou pedir aqui da tribuna é que seja elastecida a proposta de voto para afastar também as horas do intervalo do artigo 253. O que a reclamada demonstrou no apelo é que, especificamente para essa situação dessa reclamante, não houve a demonstração de trabalho contínuo de 1h40 em ambiente frio ou alternância de ambiente quente para frio pelo tempo de 1h40. O que a reclamada teve a cautela de demonstrar no apelo, utilizando-se aí do próprio laudo pericial, é que a conclusão do perito, nesse caso especificamente, é que a recorrida ela permanecia de forma alternada somente 10 minutos na Câmara a cada vez que entrava no setor. Fato que ocorria 8 vezes ao dia. Então, o que nós estamos insistindo aqui no nosso apelo é que não houve a demonstração fática da continuidade de alternância entre ambiente resfriado ou de quente para frio de maneira 1h40 contínuas. Então, o que a gente pede, senhor presidente, respeitosamente, é que seja elastecida a proposta de voto para também absolver a reclamada nesse aspecto. Bom, nessa parte aqui, foi apurado em sede de esclarecimentos apresentados pela empresa, que o tempo médio de permanência no interior da Câmara Fria para organização e repaletização de produtos é de até 1 hora. E ainda restava o tempo de circulação para acessar o ambiente de trabalho. E aí a gente vai no artigo 253 da CLT, onde não vejo lá a exigência de que o trabalho tem que ser contínuo durante todo esse tempo no ambiente frio. Ele contempla também os casos em que o empregado trabalha transitando do ambiente frio para o de temperatura normal. Por essas razões é que foi mantida a sentença no aspecto e negado o provimento. Doutor Rodrigo? Estou de acordo, excelente. Doutor Ricardo? Rodrigo. Desculpa, a divergência só no 384. Está anotado aqui. Doutor Ricardo? Senhor presidente, eu respeitosamente acompanho Vossa Excelência. Então, por maioria, nos termos do voto da relatora, vencido o desembargador Rodrigo Ribeiro Bueno, quanto ao intervalo do artigo 384 da CLT. Obrigado, boa tarde. Processo número 28 da pauta. É o RO número 11.550.26/2017. Recorrente Globo Comunicação e Participações S.A. E também Elisângela Colodete, inscrito para sustentação oral, doutor Renan Goulart Ribeiro, pela recorrente Globo Comunicação. 28. O número dele, doutor? 11.550.26. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, rejeita preliminar de nulidade da sentença arguída pela reclamada. No mérito, nego provimento ao apelo da reclamante e dou provimento ao recurso da reclamada para afastar a condenação ao pagamento adicional por acúmulo de funções e reflexos, horas extras após a 7ª diária trabalhada e reflexos, horas extras intervalares e reflexos, horas extras decorrentes da inobservância da hora ficta noturna e reflexos, 15 minutos extras diários do artigo 384 da CLT e reflexos. E também afasto multas convencionais. O provimento do recurso da reclamada importa em improcedência de expedidos, invertendo os ônus de sucumbência. As custas processuais passam ao encargo da reclamante, isenta porque é beneficiária da justiça gratuita. O senhor quer fazer sustentação? Doutor Rodrigo? Eu só tenho a divergência com o 384 também. Doutor Ricardo Marcelo? Eu acompanho o voto Vossa Excelência. Então, o mesmo resultado do anterior. Sim. Conforme o voto, vencido, doutor Rodrigo. Boa tarde, doutor. Obrigado, senhor. Processo número 23 da pauta é o RO número 11.141.37/2015. Recorrente é Ionara Gonçalves Leal. E também o Banco Bradesco S.A., recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Ana Clara Murter Marques Lage, pela recorrente Ionara. 23. Nesse processo aqui, eu vou indicar adiamento, porque
procuradora da reclamante foi entregar memorial e insistiu muito numa questão de uma questão de representação do banco nesse processo, que eu até já examinei, mas eu não tive tempo, foi de apresentar uma adequação melhor para esse voto. Então, eu vou adiante para a semana que vem. Ótimo. Certo, aí a senhora já fica ciente, né? Tá, obrigada. Doutora Maristela, pelos meus registros, não há outros advogados presentes para sustentar na sessão de 13h50. Devolvo a presidência, desembargador Obrigado, João doutora Bosco. Maristela. Então, vamos lá. Sala do doutor Rodrigo, não é? Sim, é a sessão designada para as 14 horas. Tem advogados, né? Sim, tem 2 advogados inscritos e um presente. É o no processo número 4 da pauta, é o ROPS número 10.104.38/2018. Recorrente é Companhia Siderúrgica Nacional. E também Pedro de Souza Rocha Júnior, recorridos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Ricardo Leandro dos Santos Ribeiro, pela CSN. 4 da pauta. Doutor Rodrigo, por favor, a conclusão. Senhor presidente, eu vou aderir à divergência quanto à indenização de danos morais para manter a sentença que indeferiu. Então, meu voto já adaptado a essa divergência que eu vou aderir, eu estou conhecendo o recurso reclamante e do recurso reclamada, porquanto presentes os pressupostos de cabimento e admissibilidade no mérito, rejeito as preliminares goídas pela reclamada, nego o provimento ao recurso reclamante e dou o provimento parcial ao recurso reclamado para afastar a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao reclamante. É minha proposta de voto também. Excelência, quer sustentar ainda? Gostaria, serei breve. Não, fica à vontade, terá todo o tempo disponível. Uma boa tarde a todos. Se trata o objeto da ação, se trata do plano de saúde em relação aos funcionários da CSN. O pleito do recorrido, no caso, se baseia basicamente em julgados e pelo entendimento majoritário, confesso, proferido pelo tribunal, pelo TRT da primeira região, que julgou muitos e muitos casos, até mesmo pela questão da matriz da empresa ser em volta redonda. E o que acontece? Há uma divergência, inclusive houve uma divergência naquele tribunal, mas restou publicado aí uma tese prevalecente que gerou uma súmula naquele tribunal, onde houve a interpretação de que os aposentados contratados antes da publicação do edital de privatização detêm aí o direito de manter um plano de saúde de forma vitalícia. A intenção da recorrente perante aqui este egrégio Tribunal Regional da Terceira Região é apontar uma diferença na questão de benefício que era ofertado aos funcionários em Volta Redonda, que a empresa mantinha um hospital, inclusive, à época, atendia a própria população, e também chamar a atenção de todo o contexto histórico desse edital de privatização. Então, a partir do momento que foi editado esse edital, onde sinalizava a questão no próprio edital, em seu teor, em relação às definições, dizendo que são empregados da CSN com vínculo empregatício na data da publicação daquele edital, colocou na mesma situação os aposentados. Então, o que a CSN ela busca seria dar uma interpretação restritiva a esse edital, porque em momento algum, com todas as vênias possíveis, a recorrente entende que houve a previsão
do plano de saúde de forma vitalícia aos aposentados. Tanto é que a reclamada trouxe prova emprestada a estes autos, onde uma funcionária afirma que antes da privatização nenhum funcionário aposentado tinha o direito do plano de saúde. Então, naquele momento histórico, a edição do edital de privatização que buscava ali assegurar direitos não foi ampliativo bastante para hoje, 25 anos depois, dar o direito a aposentados, até porque naquela época, em 1992, nem se sabia quais funcionários iriam se aposentar na empresa. Então, assim, se antes não havia esse tipo de benefício, e se o edital, em sua semântica completa, de forma analisando de forma restritiva, não prevê a questão do benefício de forma vitalícia, entende a recorrente, com todas as vênias, que não poderia ser deferido de forma vitalícia os planos de saúde. Por quê? O reclamante ele se aposentou. No caso específico, ele se aposentou em 2016. Então, se fosse a época do edital de privatização, conforme define empregados e arrola os aposentados, tudo bem, mas o momento histórico exigia que fosse feito assegurado direitos, mas hoje em dia entende que essa análise do edital ela está sendo totalmente benéfica aos reclamantes, ao passo que deveria ser analisado de forma restritiva, até porque ela não é clara, não é específica em garantir direitos. Então, é nesse sentido que a reclamada insiste que não poderia ser deferido os planos de saúde aos reclamantes e aos seus dependentes de forma vitalícia. Então, nessa linha, reitera-se os termos do recurso ordinário e, com todas as vênias, pede aí uma reanálise para que seja dado provimento ao recurso ordinário da reclamada. Obrigado. Pela ordem, o desembargador Rodrigo, eu, diante desse imbróglio envolvendo o edital de privatização, eu confesso que eu sou o terceiro votante, as cláusulas do edital estão aqui, eu gostaria de olhar isso melhor. Né? Eu com toda a franqueza, tá? Se isso for objeto de súmula, primeiro uma tese jurídica prevalecente, depois súmula, na primeira região, ou seja, havia controvérsia lá na primeira região. Vossa Excelência advoga lá no Rio, não é isso? Isso, advogamos no Rio, em São Paulo também, mas... Então, já havia controvérsia dentro do tribunal acerca dessa matéria. E chegou-se à súmula 61, havia, na primeira região. E até, Excelência, no próprio acórdão que gerou a tese prevalecente, foi consignado um quadro ilustrativo dos paradigmas, tanto a favor como os contras. Eu vou indicar um adiamento, não para a sessão da semana que vem, doutor Rodrigo. A semana está curta, feriado, com esses problemas todos que nós estamos vivendo aí, né? Nível nacional. Eu vou indicar um adiamento para a sessão, para daqui a 15 dias. Perfeito? Dia 11 de julho. 11 de julho. Dia... salvo engano, é a última sessão da qual participarei antes das férias. Para 15 dias, ok. Daqui a 15 dias. Aí, Vossa Excelência, se quiser, pode acompanhar a sessão em tempo real, né? Eu acho que tem, não tem, no YouTube. Mas, independente do voto, não teria o direito reservado de sustentar. Não, a sustentação sua já está pronta, já está feita pelo prazo regimental. Ótimo. Aliás, Vossa Excelência, se quiser acrescentar alguma coisa, teria até mais 1 ou 2 minutinhos, mas... Sim, eu gostaria só um simples detalhe. Sim. A preocupação da recorrente perante este egrégio tribunal ainda não ter formado uma posição pacífica sobre o tema, e dependendo desses primeiros casos que estão sendo julgados, em que pese
algumas ações já tenham chegado a essa instância superior, a preocupação é abrir caminho aí para várias e várias ações que podem vir com o mesmo contexto. E até ressalvando aí todas as vênias, o pedido inicial se baseia em julgados do Rio de Janeiro. Então, é onde a preocupação da reclamada, tanto é que perante aquele tribunal a gente não tem mais a postura de chegar em tribuna e tentar convencer, porque foi proferido, sim, um entendimento pacífico. É onde a recorrente busca, em instância superior, reverter de alguma forma. Mas é simplesmente essa preocupação perante ao egrégio TRT da terceira região. É por isso que eu acho que eu não nós temos CSN em várias regiões do estado. Essa aqui é de Formiga, eu estou vendo, né? É Vara de Formiga, tem Congonhas, tem, né? Nós temos CSN. Então eu prefiro examinar isso melhor, porque essas ações podem aparecer com frequência a partir de agora, né? Eu prefiro. Então, é vista daqui a 15 dias. Okay. Muito obrigado. Obrigado, uma ótima senhor. tarde a Prazer, todos. Viu? Tchau, tchau. Até já. Doutor João Bosco, a sessão do doutor Rodrigo, não há registro de outros advogados para sustentar. Então, vamos à sessão do doutor Ricardo. É a sessão de 14 horas e 10 minutos, de relatoria do doutor Ricardo Marcelo Silva. Há uma preferência regimental com sustentação oral à distância, originário do foro de Divinópolis. É o processo número 19 da pauta, é o RO número 10.565/60/2015. A recorrente é Renata Xavier Gonçalves e Esquadra Transporte de Valores de Segurança Limitada, recorridas as mesmas e outras. Inscrito para sustentação oral, Dr. Rony Souza Machado, pela recorrente Renata, 19 da pauta. Doutor Rony, não é isso? Rony, Vossa Excelência nos ouve, né? Sim, eu gostaria, antes de tudo, de agradecer, Excelência, porque eu sou o rapaz da grávida de semana passada. Ah, eu me lembro, eu me lembro. Agradecer pela compreensão. Vossa Excelência estava com a esposa grávida, patroa, lá presa, ter neném. Correu tudo bem? Não, ela estava antecipada, teve que tomar remédio para segurar, e aí eu estou passando as noites inteiras no hospital desde então. Nós torcemos aqui para que dê tudo certo. Então, Vossa Excelência está em condição de fazer a sustentação. Vamos lá. O doutor Ricardo Marcelo vai ler a conclusão do voto. Senhor presidente, eu não conheço do recurso da segunda reclamada Esquadra. Eu conheço do recurso da reclamante. Eu dou-lhe parcial provimento para conceder-lhe a justiça gratuita. Eu mantenho o valor da condenação. Sim. Então, Vossa Excelência ouviu a conclusão, ele não conhece do recurso da Esquadra, conhece apenas do recurso da reclamante. Vossa Excelência fala para a Renata, não é isso? Reclamante. Sim. Conhece do recurso da sua constituinte, da Renata, e o provimento é para conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita. Vossa Excelência quer falar? Sim, Excelência. Então, com a palavra, pode falar, pode sustentar. Boa tarde a todos os embargadores. Eu só vou ser breve e sucinto, só tem um ponto que eu gostaria de ressaltar, que é com relação às horas extras. O que acontece? A sentença entendeu pelo indeferimento das horas extras por entender que a reclamante exercia cargo de confiança. Contudo, preposto informou que ela fazia todas as funções inerentes à venda. Testemunhas, todas elas falaram que ela só mexia com vendas. Todas as testemunhas do processo, inclusive as testemunhas da reclamada, que tinham conhecimento do fato, por óbvio, todas, inclusive da reclamada, informaram que a recorrente, ela fazia sim controle de jornada e anotava as suas horas de entrada e saída.
não bastasse ter todas as testemunhas do processo, há uma vasta prova documental informando que ela exercia cargo de vendedora. Inclusive, existem e-mails que a gerente operacional, que a empresa tanto falou, né, na audiência que não teria, que não era subordinada, que não era superior à reclamante, né? Tem e-mails dele falando assim: boas vendas, estou recebendo seu relatório. Tem uma série de provas documentais nesse sentido. Então, assim, eu não vejo motivo, não vejo. Seria uma tremenda injustiça falando dessa forma. Desculpem minha venda, peço toda a venda. Não conceder as horas extras para uma pessoa que eu sei que eu trabalhei com ela nessa empresa, que eu sei que ela trabalhou demais, fez horas extras absurdas, não tinha cargo de gerência, não tinha poder de mando e ainda tinha cartão de ponto. Então, assim, é o que eu peço a reforma do acórdão para fixar uma jornada para reclamante, condenando a reclamada em horas extras. Sim, muito obrigado para os senhores esclarecidos. Doutor Ricardo Marcelo, pode. Senhor presidente, eu não me comovo com a sustentação oral pelas razões que cito no voto. Ela foi contratada a princípio para instalar a empresa na cidade de Uberlândia. Não é em Conceição do Mato Dentro, não, em Uberlândia. Uma cidade grande, destacada, uma das mais vistosas do Brasil. Tanto fosse pouco, de lá ela foi transferida, senhor presidente, para São Paulo, onde também é a maior cidade da América Latina. Lá ela desempenhou a função de gerente de lá. Ela tratava diretamente com os diretores da empresa, ela não tinha nenhuma subordinação dos locais onde desempenhou suas atividades. Distinguia-se também pelo padrão de sua remuneração, não só fixo, como as comissões elevadas. Era uma exemplar empregada, essa senhora. Ganhou bem, foi contratada a princípio como autônoma e se deu tão bem, foi tão bem sucedida, que logo em seguida ela foi contratada com a carteira devidamente registrada, de modo que eu mantenho o meu voto. Eu também ouvi com atenção a sustentação, eu examinei o processo e cheguei exatamente à conclusão do ilustre relator. É um caso típico, o ilustre advogado invoca até o fato de ter trabalhado junto com ela, nós o conhecemos, ele já trabalhou na esquadra, ele está sempre aí na sustentação à distância de Divinópolis, mas e eu também até não duvido que ela tenha trabalhado muito, tenha realizado muitas horas extras, como disse o ilustre advogado, mas o caso dela é de enquadramento perfeito no inciso 2 do 62, pelas razões expostas pelo relator. Então, data venda da sustentação, eu acompanho. Doutora Maristela também, então, unânime nos termos do voto do relator. Muito obrigado para o senhor, viu, e boa sorte para o senhor e sua esposa, viu? Obrigado, excelência. Boa sorte. Obrigado. Processo número 31. Senhor presidente, eu queria, em nome da Faculdade Promove, dos alunos aqui, da classe dos advogados, também agradecer a disponibilidade dessa egregia turma. Eu vou pedir para os alunos se retirarem, que a gente tem outras questões a serem aprendidas no tribunal. Vamos ao memorial e depois faremos uma audiência simulada com um juiz, com um magistrado, como que eu falo? Como é uma audiência simulada, mas um magistrado verdadeiro. Sim. Para os meninos, de fato, acompanhar e ver o funcionamento da Justiça do Trabalho. Desde já registro meu agradecimento mais uma vez. Muito obrigado, senhor. Trazer seus alunos aqui pela presença. Serão sempre bem-vindos, agora como estudantes e futuramente como advogados, serão sempre bem-vindos. Muito obrigado, viu? Boa tarde. Espero que tenham entendido como funcionam as coisas, né? O ideal seria parar a cada caso e discutir, conversar, mas, infelizmente, né, a gente tem as nossas atividades aqui, que são pesadas e muitas, não, né, mas, de qualquer modo, estejam à vontade, sempre que quiserem vir aqui. Muito obrigado. Bom, é o processo número 31 da pauta.
É o RO número 11.205.49/2016. Os recorrentes são Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. e Alessandro Márcio Martins Dias. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Pedro Gustavo Sarmento Costa, pelo recorrente Alessandro. 31. Tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, prazer revê-lo. 31. Doutor Ricardo, pode ler a conclusão? Senhor presidente, eu conheço dos recursos, provejo parcialmente o da reclamada para absolvê-la da condenação de diferenças salariais por equiparação com Herbert Paulinelli e reflexo. Eu nego o provimento ao recurso do reclamante. Eu altero o valor da condenação para R$ 180 mil e das custas para R$ 3.600, mas ainda pela reclamada. É como voto, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente dessa grande turma, ilustres desembargadores, excelentíssimo revisor, relator, caros colegas, ilustres membros do Ministério Público, servidores, boa tarde. Bom, o caso aqui em tela já é bem conhecido dessa grande turma, já houveram vários processos aqui que já foram julgados. Trata-se de pedido de relação de emprego, onde a sentença, nesse sentido, eu entendo que foi lapidar, ela, passo a passo, ela verificou a existência de todos os requisitos do vínculo, seja da onerosidade, da não eventualidade, da pessoalidade e da subordinação. Então, com relação a esse ponto, o reclamante requer que seja acompanhado o voto do eminente relator, porque a sentença, nesse ponto, entendemos estar sem qualquer tipo de reparo. No que tange à redução salarial, entende o reclamante que essa redução ela não pode ser mantida por essa egrégia turma. Quando ele foi contratado, restou pactuado com ele, de forma verbal, que ele receberia um salário fixo e um salário comissionado, de acordo com as vendas que ele realizasse. Esse salário fixo, a reclamada depois entendeu por bem, na forma contratual, ela já estipulou outra coisa e, a partir do 4º mês, ela começou a reduzir. Em alguns processos que já tramitaram junto a esse egrégio tribunal, inclusive junto a essa egrégio turma, já foi reconhecido que essa redução ela ofende a norma constitucional e a norma seletista também. Bom, passando da questão da redução salarial para a equiparação salarial, o que mais chama atenção aqui é o seguinte: a reclamada, quando apresentou a defesa, ela não impugnou a equiparação salarial, ela não apresentou defesa específica com relação à equiparação salarial. Então, nesse ponto, entendemos que somente esse fato já seria o suficiente para a manutenção da condenação, uma vez que não houve contestação. A defesa está juntada aos autos, e eu jamais ousaria chegar aqui e passar uma informação que fosse de fácil apuração, né? Então, assim, não houve contestação com relação ao pedido de equiparação salarial. Primeiro ponto que eu gostaria, inclusive, de ressaltar aqui. O segundo ponto é o seguinte: a preposta, ela confessou aqui a existência de todos os requisitos necessários à equiparação. Tanto assim que o doutor juiz Jacó, ele deferiu também por esses motivos, que estão presentes nos pressupostos. O que a gente ressalva aqui é que o doutor juiz Jacó, ele deferiu a equiparação salarial, só que ele limitou ela no tempo. E essa limitação, ela vai o seguinte: a partir do momento que, em tese, o reclamante não teria direito à bolsa de treinamento, nas formas que a reclamada impôs, ele deixaria de receber esse salário fixo. O que nós ressaltamos aqui, mais uma vez, com relação a essa parcela, uma coisa são as comissões pelas vendas. Vendeu bem, recebe bem. Não vendeu nada, não vai receber comissão, vai receber apenas a parcela fixa. Então, nesse sentido, nós entendemos que essa limitação que foi imposta na sentença, caso o eminente relator não seja acompanhado, seja mantida, é uma decisão que ela também afronta a Constituição, no medida que ela determina que, depois de um determinado momento, ele deixaria de ter direito àquele salário fixo.
Então, nós entendemos que essa equiparação salarial ela deve não só ser mantida, mas como deve ser elastecida durante todo o pacto laboral. Com relação à jornada de trabalho, o reclamante aqui, primeiramente, ele gostaria de ressaltar a prova produzida nos autos. Primeiro ponto aqui, que no nosso entendimento não há que se falar em prova dividida. Primeiro, pelo seguinte fato, a testemunha da reclamada foi ouvida uma testemunha de cada lado. A testemunha da reclamada disse expressamente que não sabe declinar nada em relação aos aspectos funcionais do reclamante, que não se recorda nada sobre o reclamante. Está no finalzinho do depoimento dele ali, está até negritado, esse negrito foi posto pelo próprio juiz, que não sabe. Então, assim, o depoimento dela, ela foi lá, como se diz assim, cumprir tabela. Se ela não sabe dos aspectos funcionais do reclamante, ela não tem, as informações por ela trazidas não tem credibilidade e nem o condão de fazer qualquer prova com relação ao que pretendia reclamado. Valendo salientar mais um fato. A testemunha falou, não há meta para o Life Planner, que é o vendedor, não, é o carro que o reclamante ocupava. Só que a preposta, ela foi expressa em falar que havia também meta de validação, que havia meta de persistência, ou seja, a preposta falou que o reclamante tinha metas e veio a testemunha da reclamada e falou que ele não tinha meta. Ou seja, comprovado mais uma vez que ele não sabe declinar nada, como ele mesmo falou aqui, e não se recorda nada sobre o reclamante. Ele não tem nenhum tipo de poder de prova ou convencimento. Bom, por outro lado, a preposta disse que o reclamante, né, ele trabalhava numa agência que ele tinha ramal telefônico próprio, ou seja, está aprovado o serviço interno. Que a reclamada exige exclusividade para venda de seguro. Ou seja, está, inclusive, justificado por que ele tinha lá um ramal próprio. Ele trabalhava dentro da empresa vendendo só os produtos dela. Que ele submetia a metas. E a preposta, ela disse aqui que o reclamante foi contratado como pessoa física e que as atividades dele, elas continuaram as mesmas ao longo de todo o contrato. Que o reclamante se reportava ao senhor Alexandre Varenga, que era um master franqueado B ou gerente comercial. Tem até, salvo engano, tem o cartão dele de gerente comercial que foi fornecido pela reclamada, juntado aos autos. E que a agenda de atividades dele era lançada no sistema da reclamada, ou seja, está provado aqui que a empresa ela tinha o controle das atividades. A testemunha do reclamante disse, o controle lá ele era presencial quando a gente estava lá dentro. E quando a gente fazia visita externa, esse controle era feito pela essa agenda de atividade semanal, que, de acordo com as regras da companhia, ela tinha que ser aprovada pelo gerente comercial. Isso está no pseudo-contrato que foi imposto, que é lá na cláusula 6.3 do contrato juntado pela reclamada, fala lá que é submeter a proposta de agenda de atividade semanal, dentre inúmeras outras atividades que o autor tinha que fazer dentro da empresa. Destaque aqui ainda que assim, o fato dele ter uma mesa, um ramal telefônico dentro de uma agência que fica situada em ponto nobre da capital, por que uma empresa americana, líder no segmento dela, atenta às regras de mercado, ia manter um posto de trabalho fixo para uma pessoa que tem trabalho externo? Então, assim, isso, na visão do autor, demonstra que essa questão do trabalho externo ela não é assim. O trabalho dele era preponderante vendas, não se discute que ele fazia visita externa, ele mesmo diz que fazia visita externa, mas existia um controle da empresa. E a empresa ela não pode se beneficiar da própria torpeza, dela fazer o controle, a preposta confessar que essas agendas eram entregues e eram lançadas no sistema e se ver livre de pagar as horas extras. Então, com toda vênia, respeito e acatamento que se tenha um eminente relator, espera o autor que seja provido o seu recurso para que seja mantida a equiparação, elastecendo esse salário fixo ao longo de todo o pacto contratual, bem como que lhe seja deferidas horas extras. Valendo aqui, por fim, ressaltar a súmula do TST no que tange ao controle de jornada. O ônus seria da reclamada. E ela
não cumpriu esse ônus, porque a testemunha que ela trouxe nada soube dizer acerca da jornada e do trabalho do autor. Então, nós reiteramos aqui nosso pedido já feito no recurso, no sentido de que seja aplicada a súmula... Até me fugiu a súmula aqui agora. 338. Exatamente. Muito obrigado pela ajuda. 338 do TST. É o que se espera. Muito obrigado a todos. Doutor Pedro, meu velho e bom amigo de centenas de audiências que nós fizemos lá em Betim, mas também não me incomoda. Porque aqui é o seguinte, senhor presidente, a empresa sai do espeto, cai na brasa. Ela contrata o cidadão no mercado e lhe dá uma bolsa, treinamento, até, é espécie de uma mamadeira, até ele pegar um pezinho. Tá certo? Aí depois que ele começa... A metáfora da mamadeira é interessante. Não é verdade? Até ele pegar um pezinho. Depois que ele começa a dar retorno, ela vai... Não existe aqui... Ele está salário misto, fixo mais comissão. Não. Ela falou, aqui... E o equiparando, o paragonado, ele tinha condições distintas da dele que eu abordo no voto. Eles não estavam em pé de igualdade. Eu estou explicando isso no voto. Então, por isso eu não aqueço com essa pretensão. E, uma vez que eu não compreendi que ele foi previamente contratado com salário fixo mais comissão, eu não dou pela redução salarial. Questão de hora extra, senhor presidente. Ele alega 12 horas por dia com 30 minutos. A prova, eu me louvo, inclusive, no próprio depoimento dele, na testemunha dele, ele gastava 4 horas. Eu afasto a exceção dos 62. Mas, por outro lado, eu me louvo no depoimento dele, né, e da testemunha dele, para dizer que ele gastava 4 horas em tarefa administrativa e 3 em visitas. A jornada dele era mista. E ele mesmo alega que saía para almoçar com os colegas, almoçava... fora da sede da empresa. Então, eu não acolho a pretensão de lhe deferir horas extras. Essa questão que o senhor falou de ausência de defesa, de fato, eu não abordei aqui no voto, não. Mas eu estou com a defesa aqui, pode terminar. Grosso modo, é isso. É um problema apenas, digamos, de enfoque da defesa. Porque a defesa, como a defesa não admite relação de emprego, ela não admite salário. Pronto. Pessoal, não tem diferenciação de salário. Mas ela é muito clara em colocar isso que o doutor Ricardo falou. Eu até procurei para ver isso aqui, folha de 1904, 1916, ele fala exatamente isso, considerando a circunstância pessoal de cada um. Isso. Dado um valor de bolsa de treinamento. O sujeito, por exemplo, quando ele chega lá, tem curso superior. Ou vem de uma concorrente. Já tem experiência no mercado de seguro. Então, ele tem uma madeira dele, como diz o outro, mais reforçada do que o outro, que, obviamente, nesse período vai render menos para a empresa. Então, eu abri aqui a defesa, de fato, ela não faz aquela contestação clássica da equiparação salarial. As funções não são ela não nega que as funções sejam as mesmas. Ela nega que as condições de um e outro... Ela afirma que as condições de um e outro são diferentes. É a minha tese central aqui no voto. É o que está na defesa aqui. Eu estou lendo a defesa de ponta a ponta aqui. E o curioso... Quer dizer, tem muito tempo que eu não abri uma defesa. Lá na segunda região, a jurisprudência assim, torrencial é no sentido de não reconhecer relação de emprego, né? A maioria aqui da segunda região. E aqui na terceira região é macuco no embornado, todo ganha. Só a questão de fato, na verdade, isso lá na segunda região mudou. Mudou? E eles reconhecem lá hoje. Agora, sim, porque eu estou vendo, 100%. Mas são muitos acordos da segunda região. Bom, isso aí é um detalhe. Eu fiquei preocupado com a história da ausência de defesa. Mas aí Vossa Excelência me salvou. A defesa é muito enfática, não? E a prova é toda no sentido do que ela fala na defesa. Toda a prova que é transcrita eu estou citando aqui no voto. Então, eu também, por essas e outras. E aí é tal história também em relação à hora extra. Eu até abri o depoimento dele agora há pouco. Lendo o depoimento dele, não tem hora extra. Eu me louvo nele. Não tem. Trabalhava 7, no máximo 8 horas por dia. Depoimento dele próprio. Então, eu também vou acompanhar o relator. Sou o segundo votante, o revisor, doutora Maricela. Também acompanho. Com toda a brilhantia da sustentação, da sua competência.
que acompanha Obrigado. esses Já casos era aqui. assim desde quando ele era júnior lá em Júnior, né? Começou como estagiário na Fiat Automóvel, depois foi promovido e tal. Sempre foi brilhante e Te agradeço o carinho. Muito... Não, mas isso há de ser reconhecido por todos nós. Mas esses casos... Obrigado, boa tarde a todos. Um abraço, viu, doutor Pedro? Prazer revê-lo. Processo número 41 da pauta é o ROPS número 11861, Vou dar um sorriso pro doutor 60-2017. Edson agora. Aviação Sorriso de Minas recorrente, Aviação Sorriso de Minas S.A. e Reinaldo Custódio. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela Aviação Sorriso, 41. Aí eu falei que ia dar um sorriso. Aí Espero que seja mantido o sorriso. Né? Olá, doutor Edson, aqui, Aviação Sorriso de Minas S.A. Isso. É um ROPS, senhor presidente. ROPS. Eu vou... É porque, engraçado, tem um caso seu na pauta da doutora Maristela? Não, né? Não. Que eu Não, saiba. porque até... Doutor Rodrigo saiu, é de Vossa Excelência. Votei, É de Vossa Excelência. Você não vai sustentar, não é do doutor Paulo? Não, né? Não, o do Paulo né? O voto acho que é de Vossa Excelência. É. Não, da doutora Maristela. O Paulo não me falou nada. Não, porque eu votei na pauta do Maristela, o número 18 da pauta do Maristela. Eu também votei nele. O doutor Rodrigues deu por impedido. Então vamos lá. Conclusão do voto. Senhor presidente, aqui é o seguinte, é um ROPS, na questão, a empresa pagou o feriado, mas não pagou em dobro. Eu estou mantendo. Adicional de insalubridade, eu estou acolhendo a pretensão da empresa para excluir e, em consequência, estou passando os honorários por conta da viúva. Na cláusula convencional, eu estou mantendo, porque o fato de eu não pagar o adicional o trabalho em feriado em dobro, eu acho que caiu. Violou a CCT. Violou a CCT. No reclamante, eu estou negando o provimento na pretensão dele de diferença de horas extras e na pretensão dele de dizer que a sentença é nula por negativa de prestação judicial. O juiz enfrentou, sim, a questão. E honorários que a sentença deu, eu estou excluindo. Na questão da multa, de periodicidade, ele quer uma por mês, eu estou mantendo, que é uma por convenção coletiva, e IPCA é correção monetária, que vai dar uma mixaria, eu estou dando pelo entendimento da turma aí. No período... Veja bem, feriado, viu, doutor Edson? Feriado e mais as multas convencionais, você ainda vai sustentar? Pode, ué. Ouviremos com prazer. Não, senhor presidente, aqui é correto pedir o governo, sua excelência, o doutor desembargador relator. Eu ia te dar um sorriso, né, doutor? Que o feriado deve ser pago com um dia a mais de serviço, segundo a empresa diz. E caso não seja concedida a folga compensatória. Isso que a empresa discute. E que a tal folga compensatória lhe foi regularmente oferecida. Então, mas nele trabalhou, ele tinha que receber em dobro. E aí está demonstrado, a sentença mostrou, ele demonstrou que ele não recebeu em dobro. Essa é a questão central. Eu também... Quando pagou, não pagou certo. Pagou, mas não pagou certo. Então tá. Então, quer sustentar? Não, só remanesceu isso mesmo. Só isso que seja com relação à pretensão recursal do autor, que seja fulminado pelo esse egrégio colegiado. Fulminei, como diz o Marco Aurélio, nós não vamos fulminar, viu? Então tá bom. Gostei do termo. Ele usa essa expressão. Usa, sim. Então eu vou acompanhar, doutor Edson, o doutor Ricardo, Vossa Excelência conhece como é que a gente julga esse caso, então eu estou acompanhando. Doutora Maristela Idem, unânime. Boa tarde, obrigado, senhor presidente. E foi só lamentando de submetido a um castigo com esse tempo todo. Sempre uma alegria. Com licença, obrigado. A alegria é nossa, porque quanto mais tempo ele ficar aqui, mais prazer é o nosso. Obrigado. Até já. Processo número 40 da pauta é o RO número 11.813.42/2016. Os recorrentes são Via Varejo S.A. e Jarbas de Oliveira Silva, recorridos os mesmos. Há uma advogada inscrita, a doutora Daniele, mas está aqui para assistir ao julgamento, Jane Kelly Guimarães, pelo recorrente Jarbas. É o 40 da pauta. Como dizia o Tizeca, Jesus Cristo jejuou 40 dias e 40 noites. Certo.
Senhor presidente, eu chegar aqui, velho. Jarbas Oliveira Silva, a senhora assiste pelo Jarbas. O desembargador Maristela aponta uma correção aqui que eu acolho. É uma correção de... Isso, de erro material, né? Com os olhos de lince dela. Isso. Agora, senhor presidente, eu conheço de ambos os recursos, dou parcial provimento ao recurso ordinário da reclamada para afastar as horas extras, além da 8ª diária e da 40ª semanal, 1 hora extra diária pela inobservância do intervalo intrajornada e horas extras pela supressão parcial do intervalo interjornada. Provejo parcialmente o recurso adesivo do reclamante para determinar a aplicação do IPCAE com índice de correção monetária a partir de 24 de março de 2015 até o termo contratual. Eu reduzo o valor da condenação para R$ 30 mil, das custas para 600 ainda pela reclamada. É como voto, senhor presidente. Outro caso de cargo de confiança também. Ele era o gerente. Ele era o gerentão. Que absurdo. Eu data vênia da sentença, eu fico com o relator. Eu também acompanho o relator. Agora, só observa aqui que no final também não tem a limitação do IPCA, ficou um pouquinho diferente do provimento. Como é que observância do IPCA no período de 24 de março a 11 de outubro, porque não constou a delimitação final. Sim, a parte final. Doutor Vitor? Sim. Faz favor, ou deixa para ajeitar depois. Deixa para ajeitar no gabinete. Eu faço a conclusão e o senhor confere no gabinete. Esse é o 41 da pauta, né? 11, né? Esse é o qual da pauta? Esse é o 40 da pauta. Esse é o caso tem típico de cargo de confiança, não tem... Certo. Tem mais algum? Não, doutor Ricardo, não há outros advogados. Então vamos ao doutor Ricardo de uma vez, já que nós estamos com a pauta dele aberta. Parece que há uma divergência no... Tem uma aqui, doutor João Bosco, que o senhor colocou, mas eu tenho ela só no painel, é o 2 da pauta. Vamos ver. É o AP número 719-75-2011. Eu não consegui localizá-la no corpo do voto. Esse Betim? Não, esse é lá do Carafina. É o 2 da pauta, o 719-75. Tá. Do Mercedes. Ronaldo Mercedes. Ou é porque não libera, ou é porque... Aquela sentença que o tribunal inventou isso aí, agora está executando, não tem jeito. Aqui não tem escape. Está dando um problema na execução. Mas quem criou? Mas é claro que eu tinha que dar, né? Tudo começa errado, acaba errado. Pau que nasce torto. Eu não vou, eu vou acompanhar. Não tem jeito. Isso aqui é um... Com 2, ficou unânime. 2 é unânime. Na sequência, doutor João Bosco, eu tenho anotado no 13 da pauta, é o RO número 10.307.42/2016. A doutora Maristela diverge quanto à jornada. E ela tem razão e eu vou aderir, vou até adequar aqui já de uma vez. Realmente eu... Você do claro? Isso, é claro. Realmente, é claro, creio. Então, de 7h30 às 20. Não, de 7h30 às 20, de segunda a sexta-feira. Poxa, mas não para no 2, eu vou aderir também, eu não vou... Não é porque você tem que fazer isso, você tem que clicar e tirar correndo, assim, tá vendo? O que eu costumo fazer é igual o gato, você dá o tapa, esconde a mão. Outro dia eu falei isso no grupo, meu filho, eles viraram capeta comigo. Você não estava lá mais, não, Rodrigo? O desembargador Marcelo tem razão aqui, senhor presidente, eu vou acolher a divergência que ela colocou aqui, isso vou ter que transportar para a conclusão, viu, doutor? Ok, tá. E aqui nos fundamentos, doutor Marcelo, eu vou... acerto de horário, tá isso, tem razão. E eu vou acolher também, que hoje é realmente a súmula vinculante 40. O Supremo vai ter que rever.